depois de velho, se desviará dele. Sejam todos muito bem-vindos, você que está aqui nessa noite, na casa, que você realmente receba aquilo que você veio buscar nessa hora. Você que está em casa, é muito bom estarmos juntos através do Facebook, não sei se você está nos assistindo através do YouTube ou do Instagram, mas que você possa realmente receber de igual forma aquilo que o seu coração tanto deseja. Não sei quantos trouxeram a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, algo que Deus queimou no meu coração exatamente há 10 minutos atrás. Está em Lucas, no capítulo 15. Eu vim com uma palavra preparada aqui para vocês, e eu amo quando Deus faz essas coisas, porque hoje eu iria falar sobre o jovem compromissado com Deus, mas na hora do louvor, quando o Diego estava ministrando a canção, o Pai me adotou, o Espírito Santo tocou forte no meu coração e me levou até essa passagem, que está em Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 1, Lucas 15, 1, vai falar de uma parábola muito conhecida. Eu tenho certeza que se eu entregasse o microfone para cada um de vocês aqui, vocês poderiam contar ou pregar essa parábola muito melhor do que eu. Mas quando eu estava ali, o Espírito Santo tocou no meu coração e veio uma pergunta. Eu quero transferir essa pergunta para cada um de vocês. E o que veio no meu coração é: Marcelo Pereira, você é filho ou empregado? Eu quero perguntar para você nessa noite: você é filho ou empregado? Quem é você no reino de Deus? Porque eu quero ler com vocês essa parábola do filho pródigo. Que Deus possa tocar ao seu coração, que você possa ter a certeza nessa noite de que Deus te escolheu para ser filho e não simplesmente um empregado. Diz assim a palavra de Deus: e disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, algumas traduções diz assim, e caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome, perecendo. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dar-lhe-ei, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quem deseja receber esse beijo aqui do pai nessa noite? E o filho disse: pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés,
E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e o comamos. E alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se-lhe perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Porém, o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e a dança, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele logo se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava perdido, estava morto e reviveu. Até aí. Fecha os seus olhos. Senhor, a tua palavra ela é tão doce, tão preciosa, que possamos em poucos minutos entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Que possamos entender que no reino de Deus, ou nós somos empregados, ou nós somos filhos. Eu não sei quem cada um aqui, ó Pai, representa no reino dos céus, ou no seu reino. Mas que nessa hora possamos entender, ó Pai, que o Senhor é o nosso Pai. É o nosso Paizinho, é o nosso Abba. Aquele que deseja dar o melhor, aquele que deseja realmente realizar os mais profundos desejos dos nossos corações. Que possamos entender, ó Deus, que o Senhor é um Deus, acima de tudo, poderoso, misericordioso. E o Senhor é o nosso Pai. Obrigado pela tua preciosa palavra, que a tua palavra caia como uma semente no nosso coração, e que possamos sair deste lugar não dizendo que bonita mensagem, mas dizendo: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é o desejo do meu coração. Quem acredita nessa oração diz amém. Eu sei que você não pode cumprimentar o seu irmão, mas antes de se assentar, olhe para ele, olhe para ela e faça uma pergunta: quem é você? Quem é você? Filho ou empregado? Pode se assentar. Por que eu estou falando isso para vocês nessa noite? Porque o que Deus toca no meu coração é que hoje existe uma série de empregados. Porque o empregado, ele faz simplesmente o que é mandado. O empregado é aquele que tem a hora para chegar, a hora para sair. Muitas vezes ele não está muito afim de trabalhar. Teve uma semana difícil, um dia difícil. E aí ele liga para você e fala assim: olha, hoje está difícil. Muitas vezes eu conversei com empreendedores, e é muito comum as pessoas falando assim: rapaz, uma dor de cabeça aí com os meus funcionários. Por quê? Porque está difícil. E quantas vezes nós, servos de Deus, nós nos encontramos numa situação assim, exatamente assim, de empregados. Quando na verdade o que Deus tem para nós é filho. Você é filho de Deus. Talvez você possa não entender, mas o Pai te adotou, como nós acabamos de cantar aqui, como acabamos de ministrar. Nós estávamos perdidos como ovelhas desgarradas longe do aprisco. Jesus está aqui conversando com algumas pessoas. Se você voltar um pouquinho a tua palavra, não precisa ler, mas Jesus estava conversando com publicanos, conversando com pessoas, e chegaram pecadores. Jesus era aquele que conversava com todo mundo. Prostituta. Jesus era aquele que ele não olhava se o camarada era bonito, era feio, era alto, era baixo. Não, Jesus ele tinha compaixão com as pessoas. E quando Jesus começa a conversar com todo mundo, aí vem aqueles falsos
moralistas, os fariseus, os escribas, e eles ficavam murmurando, falando assim: como pode ele que se diz filho de Deus, o Messias, como pode se misturar com todo mundo? E aí Jesus vai dar uma aula. Primeiro ele conta uma parábola. Ele fala a parábola da ovelha perdida. Olha, existia um pastor que tinha muitas ovelhas, e uma ovelha saiu, se perdeu. Qual é o pastor que não daria vida por uma ovelha perdida? A ovelha que se perdeu lá fora. E aí ele continua falando: o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante à mulher que estava dentro de casa, e ela tinha algumas dracmas, e perdendo-a dentro de casa, algo tão precioso, ela então diligentemente, diz a palavra de Deus, ela começa então a procurar, e ela começa a achar. E aí ele continua: o reino dos céus é semelhante a um pai que tinha 2 filhos. Eu não sei se você sabe, mas na época de Jesus, o povo lá daquela região, você só podia pedir a sua herança, na verdade, só podia receber a sua herança, se o pai ou aquele que era responsável por você tivesse morrido. Se a pessoa ainda estivesse viva, você jamais poderia pedir a sua herança. Isso era um insulto. Já pensou quantos pais nós temos aqui? Você é pai, você é mãe. Já pensou o teu filho chegar para você e falar assim: pai, eu quero aquilo que me pertence. Mas filho, é tudo nosso. Não, eu quero aquilo que me pertence. É como se aquele filho estivesse desejando a morte do pai ainda em vida. Já imaginou teu filho olhando para você, falando assim para você: pai, eu quero que você morra, porque eu quero a minha parte da herança. E a palavra de Deus vai falar que esse menino, esse jovem, esse moço, ele olha para o pai, e o pai olha para ele, e o pai reparte a herança. Repare comigo que a palavra de Deus vai falar que ele reparte de igual forma. Talvez você nunca prestou atenção nisso aqui. Olha o que diz a palavra de Deus. O 12. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dos bens que me pertencem. E olha o que o pai faz. E ele repartiu por quem? O que está escrito ali? Final do versículo, me ajuda a pregar, irmão. E ele repartiu por... Esse microfone está me atrapalhando, irmão. Esse negócio aqui, deixa eu tirar daqui. Ele repartiu por... Você sabia que os 2 receberam a herança? Quem não sabia disso? Os 2 receberam a herança. Irmão, está aqui, está na palavra. O pai repartiu por eles, os 2 receberam. Aí um pega a sua herança e vai gastar dissolutamente. Eu fico imaginando o desespero desse pai. Você já imaginou, meu irmão, teu filho saindo sem rumo? E a palavra de Deus diz que esse moço, ele começa a gastar a sua herança. Pródigo significa gastar uma herança ilicitamente. Existem muitos pródigos hoje dentro da casa de Deus. Existem muitos pródigos hoje fora da casa de Deus. Sabe aquelas pessoas que eles vieram para a casa do pai e eles receberam muitas bênçãos, muitas heranças. Essa igreja, tem muitos filhos dessa igreja que estão lá fora gastando suas heranças ilicitamente, gastando uma herança ilicitamente. Você acredita que existem pessoas que aprenderam a cantar aqui nesse altar?
pessoas que aprenderam a dançar aqui nesse altar, pessoas que aprenderam a pregar aqui nesse altar, aqui dentro dessa igreja, e essas pessoas estão fazendo o quê? Estão lá fora, muitas vezes tocando em barzinho, muitas vezes cantando em barzinho, fazendo coisas, usando algo que Deus entregou, uma herança que Deus entregou. Está gastando ilicitamente, porque isso significa pródigo, gastar algo, gastar uma herança ilicitamente. Quantas pessoas hoje estão vivendo de uma forma dissoluta, de uma forma no qual Deus não pediu para viver? Irmãos, nós somos uma geração de pródigos. Nós somos uma geração que ora está perto do Pai, ora está longe do Pai. Uma hora nós estamos na igreja, outra hora nós estamos fora da igreja. Mas a palavra de Deus vai falar que esse jovem, depois que ele gasta toda a sua herança, eu não quero me demorar aqui, depois que ele gasta toda a sua herança, a palavra de Deus vai falar que ele começa então a perecer, passar necessidade. Ele tem fome. Chega um momento que o seu estômago precisa de alimento. E ele vai trabalhar então num lugar, ele começa a cuidar de porcos. Repare o que acontece quando nós estamos longe da nossa casa, longe do Pai. Talvez você esteja pensando, mas eu não estou nesse estado. Talvez você tenha o que comer, você tenha carne, o bife, talvez você tenha comido picanha essa semana. Mas será que o teu espiritual, será que não está pobre? Será que não está precisando de alimento? Porque você está longe da presença, longe do Pai. Você gastou uma herança, Ele tem um propósito para você, Ele tem algo para realizar. Tem gente aqui, se não gastou, está próximo de sair por aí gastando sua herança. Irmão, essa palavra está tão forte no meu coração. Eu não sei se são pessoas que estão aqui ou se são pessoas que estão me assistindo por essa live. Mas existem muitas pessoas que estão a um passo de gastar a sua herança ilicitamente. Talvez você esteja me assistindo e falando assim, eu sou essa pessoa, Deus está falando com você. Ou você esteja aqui, Deus está falando com você. Aí esse jovem começa então a gastar, começa então a perecer, começa a desejar as bolotas que os porcos comem. Sabe quando você chega no fundo do poço, você olha a pessoa do teu lado e você deseja, você olha alguém realmente fazendo coisas que não agradam o Senhor e você deseja fazer aquilo. Você começa a desejar as bolotas, aquilo que Satanás tem colocado na mesa de muitas pessoas. Você está entendendo aquilo que Deus está querendo dizer aqui nessa noite? Só que Deus é tão maravilhoso. Aquele filho que foi chamado para ser filho, ele começa então a mudar o seu pensamento. Ele começa então a pensar, mas olha, tudo isso que eu tenho feito, eu não sou digno de ser chamado filho. E aí ele se compara com os trabalhadores. Ele fala assim, quantos trabalhadores lá na fazenda do meu pai não têm o que comer? E a palavra de Deus vai falar que ele cai em si. Isso tem a ver com arrependimento. Cair em si é arrependimento. Quando há arrependimento, há mudança de vida. Ele começa a pensar, quantos trabalhadores do meu pai, quantos empregados do meu pai têm o que comer, e eu estou aqui passando necessidade, passando fome. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para casa. Irmão, está na hora de você voltar para casa. Você que está me assistindo, está na hora de você voltar para casa. Posso falar teu nome? Está na hora de você voltar para casa. Está na hora de você voltar para os braços do Pai. Existem muitas pessoas que estão longe. Talvez você está me assistindo nessa hora, ou vendo essa live agora, porque essa live vai ficar online por muito tempo. Vai ficar aí para você assistir, reassistir, rever. Quantas pessoas hoje estão como empregados, se achando empregado,
E aí a palavra de Deus vai falar que ele começa então a perceber que na fazenda, perto do pai, as pessoas têm o que comer, mas ele não tem o que comer. E ele resolve então se arrepender e resolve voltar. Eu fico imaginando o caminho dele. Quando eu chegar na frente do meu pai, o que eu vou falar? Pai, me perdoa. Quando eu chegar na frente do meu pai, o que será que eu posso dizer para ele? Mas eu acho que eu vou tomar uma surra, irmão. Se fosse o teu filho, se fosse você, o que você falaria? Esse jovem então está voltando. No caminho ele começa a pensar, eu vou falar, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra todo mundo, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas por favor me dá me dá alguma coisa para comer. Eu fico imaginando aquele pai todos os dias na porta da fazenda, olhando para o horizonte e pensando, será que é hoje que meu filho vai voltar? Será que é hoje que ele vai aparecer? Será que é hoje? Eu estou com tanta saudade do meu filho, eu sinto falta do cheiro do meu filho, irmão. Jesus está com saudade do teu cheiro. Jesus está com saudade. Lembra daquele tempo que você orava, que você buscava, que você tinha um compromisso com o Senhor, você tinha o desejo de buscar mais de Deus? Posso imaginar aquele pai olhando para o horizonte, não foi hoje, não é dessa vez, amanhã é um outro dia. Senhor, quando é que ele vai voltar? Mas teve um dia que o filho apareceu. Teve um dia que o filho se aproximou. E aquele pai olhando lá de longe, ele começa a se perguntar, mas será que é ele mesmo? O andar é dele, mas tem o jeito dele. Eu fico imaginando aquele filho olhando de longe, o pai na porta ou na porteira da fazenda, e aí o filho vem no caminho pensando assim, mas agora ele vai me arrebentar. Agora eu vou tomar uma surra. Irmão, se você fosse esse pai, o que você falaria para o teu filho? Fala a verdade. Eu avisei, caboclo. O que você falaria para o teu filho? Fica imaginando os vizinhos desse fazendeiro, irmão. O que eles falavam? Está vendo fulano? Entregou toda a herança, mas é burrico. Como pode ser trouxa desse jeito? Entregou o dinheiro para o filho foi e gastou, agora está voltando. Eu fico imaginando aquele filho esperando uma surra, esperando uma coça, mas das boas. E aí quando ele aparece, a palavra de Deus vai falar que o pai sai correndo ao encontro daquele filho. Irmãos, o pai quer te abraçar nessa noite. Ele quer te abraçar, ele está aqui com desejo de te abraçar. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu fiz, irmão. O amor de Deus é tão grande. Se você soubesse o que eu passei, se você soubesse o que eu fiz, eu não quero saber o que você fez. Eu só quero te dizer que o amor do Senhor é como uma cachoeira, que ela te lava, que ela te limpa. A graça do Senhor, ela te limpa. Quando esse filho aparece para o pai, sabe o que o pai faz? Ele corre e dá um abraço, e dá um beijo no filho. Nesse momento o filho está desesperado, achando que ele vai tomar uma surra, vai tomar uma cintada, mas o pai dá um abraço. E aí o pai começa a falar, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra todo mundo, já não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe o que o pai faz? Ele nem responde o filho. Porque no coração do pai, o filho nunca vai ser empregado, o filho é filho. Você nunca vai ser empregado, você é filho. O pai não responde. No coração do pai, ele quer comemorar. Ele olha para os teus servos, para os seus servos e fala assim, tragam uma roupa.
traga um anel, traga uma sandália. Sabe, irmãos, Deus quer te dar uma roupa nova, quer te revestir em nome de Jesus. Quando o pai coloca um anel no dedo do filho, ele está falando assim: eu estou te devolvendo a autoridade que foi perdida. Já pensou, Manu? A Laurinha chegar para você assim: mamãe, quero a minha parte dessa estética. Já pensou? E aí, vai embora. Quando volta, a Manu pega ela e coloca como gerente da estética. Não, é isso que aconteceu. Filho, eu estou te colocando como gerente dessa fazenda aqui. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. O que importa é que o meu amor por você é muito maior do que você imagina. E ele coloca sandálias, novas pisaduras. E aí é festa por alguém que está retornando para casa. Como está seu coração nessa noite? Ah, pastor, eu estava quase largando. Não é momento de você largar em nome de Jesus. Continua mais um pouquinho, irmão. Não abandone a sua fé, pelo amor de Deus. Não abandone aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Eu falava outro dia, nós estamos ainda em fevereiro. Tem gente já querendo largar seu chamado, querendo largar seu ministério. O Senhor tem muito para você. O Pai te espera de braços abertos, dizendo: filho, não gaste a sua herança ilicitamente. Ah, mas eu já gastei. Eu estou de braços abertos para te receber. E aí o que me chama a atenção é que nessa história tem alguém dentro de casa que nós não chamamos de pródigo. Se eu pudesse mudar o nome dessa parábola, eu colocaria o pai amoroso e os dois filhos pródigos. Porque os dois eram pródigos. Nós só focamos naquele que foi embora, mas aquele que ficou dentro de casa também era pródigo, também recebeu a sua herança, também estava falando mal do irmão, também não conseguia perdoar o irmão, também estava totalmente perdido. Será que nós não estamos assim, meu irmão? Você está dentro da casa, você tem tudo. Você tem tudo. Tem pão fresco para você, tem água para você, tem comida para você, tem trabalho para você, tem chamado para você, tem tantas coisas para você. Mas você está dentro de casa reclamando da sua casa, reclamando do seu pai, reclamando do seu Deus, reclamando do seu pastor, reclamando da tua família, reclamando de tudo. Quem é você? Você é empregado, você é filho, você é servo, você é pródigo. Eu sei que Deus está falando com muitas pessoas aqui. E a palavra de Deus vai falar que o filho que ficou, ele fica indignado. Como pode? Eu estou aqui do teu lado, meu pai, você nunca matou um cabrito, uma galinha, nunca fritou um ovo. Filho, tudo que eu tenho é teu. Irmãos, quando Jesus morreu numa cruz, ele fez uma aliança com você. Tudo que é dele te pertence. Tudo que é teu é dele. Por que você está desesperado? É tudo teu, é tudo para você. Que você possa entender nessa hora. E aí sabe qual é o final da história? Que Jesus está falando aqui? Jesus fala de uma ovelha que se perdeu lá fora. Primeira parábola, a ovelha que se perdeu lá fora. A segunda parábola, a dracma perdida aqui dentro. E a terceira parábola, os dois filhos, um perdido dentro e outro perdido fora. Sabe qual é o final da história? Não tem final a história. A história é o pai no portão, tentando convencer o outro filho, falando: entra, vamos celebrar. Entra, teu irmão estava perdido e ele voltou. Entra. E eu tenho uma pergunta para você.
Quem é você? Você quer entrar? Você quer pular para dentro? Quer cair para dentro? O Pai está de braços abertos. Fica de pé nessa hora, em nome de Jesus. O Pai me adotou, Diego. Feche os seus olhos. Eu disse que ia ser rápido, acho que não foi tão rápido. Feche os seus olhos. Ah, Jesus. Quantos empregados nós temos aqui, Senhor? Quantos empregados nós temos assistindo, estão assistindo essa live? Mas o Senhor não nos chamou para sermos empregados, o Senhor nos chamou para sermos seus filhos. E que nessa hora possamos entender que nós somos adotados por Ti, nós andávamos como ovelhas desgarradas, longe do caminho, longe do aprisco. E que possamos nessa noite receber, ó Pai, o Teu abraço, que possamos receber um beijo, como diz essa parábola, que o Senhor possa colocar no nosso dedo um anel de autoridade, novas sandálias, uma roupa nova. Que não sejamos como aquele irmão reclamão, temos tudo dentro da casa, mas nós estamos insatisfeitos. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Pode fechar os seus olhos. Que você faça essa reflexão nessa hora. Quem é você nessa história? Ah, eu sou aquela ovelha. Eu sou o filho que foi embora. Eu sou o filho que está dentro da casa reclamando. Eu sou a mulher que perdeu a dracma dentro de casa. Eu tinha um tesouro e eu perdi.